Olá a todos! Esse é um evento Danone-Braskem, científico, que nós vamos abordar um estudo publicado na Nutrition, relacionado com a Zhang, a autora é uma chinesa que tem as suas atividades nos Estados Unidos, na Johns Hopkins e em Pequim. Ela tem mais de 120 artigos publicados. Esse é um artigo que fala sobre o impacto da terapia nutricional nos resultados e na custo-efetividade em pacientes em risco nutricional. Trata-se de uma coorte prospectiva com 3.791 pacientes, realizados num hospital de Pequim, numa enfermaria de gastroenterologia clínica e cirúrgica, em pacientes cujo critério de inclusão foi risco nutricional, avaliado pelo INR 2002, que é considerado a principal ferramenta de rastreamento nutricional pelo ESPEN, e nesse estudo era incluído INR 2002 maior ou igual a 3, idade maior ou igual a 18 anos, o tempo de terapia nutricional de pelo menos 5 dias e os pacientes tinham que receber mais de 90% da necessidade calórica. Os pacientes foram divididos em 2 grupos, o grupo TN, terapia nutricional enteral ou parenteral, e o grupo não TN, que era soro glicosado mais eletrólitos. Com esse critério de inclusão, já restringiu de 3.791 para 440 pacientes. Aqui nós vemos os 2 grupos, o grupo TN recebeu 25 a 30 quilocalorias por quilo por dia, 0,15 a 0,2 gramas por quilo por dia de nitrogênio, de forma adequada, que é mais de 90% da terapia nutricional preconizada, 186 pacientes, com o grupo não TN, 254 pacientes. Aqui a gente lembra que na China é proibido randomizar pacientes em risco nutricional e, portanto, a distribuição dos pacientes nesses 2 grupos ela era feita por decisão médica, que incluiu a atitude do paciente e da família, cobertura ou não de seguro de saúde e o julgamento clínico. Bom, aqui nós vemos a característica dos 2 grupos e nós podemos ver que os grupos não são iguais, existem 3 diferenças importantes entre os grupos e isso nós acreditamos que seja pela não randomização. Uma forma de corrigir essa diferença entre grupos não randomizados é, por exemplo, utilizar uma ferramenta chamada score de propensão, que foi aplicada aqui para reduzir essa diferença dos grupos. É conhecida como randomização fictícia, que na verdade são feitos pareamentos entre os grupos. Nós pegamos o paciente de um grupo e procuramos um outro paciente com características bem semelhantes a ele. Dessa forma, nós vimos que desapareceu a diferença entre os 2 grupos com esse pareamento. Aqui nós vemos os resultados dos grupos antes de parear e nós vimos que o grupo TN tinha menos infecção e menos complicações quando comparado com o grupo não TN. Após parear os grupos, nós vimos que a diferença de infecção entre os 2 grupos se acentuou mais ainda, assim como as complicações totais, e apareceu uma terceira variável que foi a redução da permanência hospitalar no grupo que recebeu terapia nutricional. A relação da custo-efetividade é feita pela diferença entre o custo dos 2 grupos relacionados com a efetividade. E a efetividade, nesse caso aqui, é medida pela porcentagem de pacientes sem infecção. E aí é criado, então, a razão custo-efetividade incremental, que é de $392. Então, esses $392 representam o custo de cada complicação prevenida nesse estudo. Concluímos, então, que a terapia nutricional nesse estudo reduz complicações infecciosas e complicações totais, reduz o tempo de internação e, como o custo de cada complicação prevenida é de $398, nós podemos dizer que no grupo terapia nutricional parece ser custo efetivo.
E por fim, apresentamos algumas limitações desse estudo, que foi o estudo feito em um único grupo, estudo não randomizado, observacional sem grupo controle, e somente custos diretos foram incluídos. Do ponto de vista de atratividade desse estudo, foi a ferramenta de score de propensão feita para igualar diferenças entre dois grupos e a metodologia para calcular custo-efetividade. Obrigada.